Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da Palavra de Deus. Por isso, de segunda a sexta-feira, às 5h45 da manhã, eu estarei aqui com a graça de Deus para lermos um capítulo da Bíblia e fazermos a meditação sobre ele. Eu quero te convidar também a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse clube, eu quero te indicar a ir no nosso Instagram e ali na bio, achar o link do Clube dos 545. E você pode acessar e automaticamente você vai estar fazendo parte desse grupo. E qual é o benefício de fazer parte desse grupo? Além dos vídeos que eu gravo aqui toda manhã, de segunda a sexta-feira, você vai receber estes devocionais por PDF. Então, no final desse mês agora, nós vamos enviar os PDFs de todas as devocionais de Gênesis e desejamos continuar desta forma. Também, se você tem sido abençoado por este clube, por este canal, se inscreva, deixe ali o seu joinha, os seus comentários e não me deixe de me seguir pelo Instagram. Amém? Hoje nós vamos continuar com Gênesis e vamos fazer a devocional do capítulo 15. O tema de hoje é: quem crê pode descansar. Você crê? De fato, você tem confiado naquilo que o Senhor tem dito? Então você pode descansar. Este é o resultado daquele que crê. Vamos ver então o que aconteceu com Abrão. Você já sabe que nós estamos falando sobre Abrão. E eu quero que você abra então sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler só o verso 6. Gênesis 15, 6 diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso foi-lhe atribuído para justiça. Abrão creu no Senhor, e Deus considerou Abrão justo por causa da sua fé. Se a gente for ler na versão Bíblia Vida em português, e Deus o considerou justo por causa da sua fé. Veja, Abraão já estava preocupado. E por quê? Porque ele já tinha casado e ainda não tinha tido um filho. Deus tinha feito uma promessa para ele, que o abençoaria e ele se tornaria uma grande nação, de muitos filhos que abençoariam muitas pessoas. E Deus disse para ele no verso 1, não temas, não tenha medo. Você sabia que esse imperativo da parte do Senhor, esta palavra, ela acontece 365 vezes na Bíblia, essa expressão, não tenha medo, não temas. Talvez Deus queira dizer para você hoje: eu não tenho dúvida, não tenha medo. Se eu te prometi algo, eu estou do teu lado e vou cumprir. No capítulo anterior, no capítulo 14, nós vimos que Abrão rejeitou os despojos da guerra do rei de Sodoma. E agora o Senhor o promete algo muito maior, algo superior. O próprio Deus fala e aparece para Abrão e faz com ele uma aliança. Primeiro, o Senhor usa a sua própria criação, as estrelas do céu, para exemplificar como será a descendência de Abraão. Ele diz: olhe para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E Abrão creu em Deus, confiou na palavra do Senhor, e isso foi agradável ao Senhor, que o considerou justo. O justo aqui tem o sentido de justificar, ou de torná-lo pronto, para viver com Deus. Quando éramos também incrédulos e não críamos nas palavras de Deus, Ele nos enviou mensageiros que pudessem dizer a respeito de Cristo e da sua promessa. Aqueles que passaram então a confiar em Cristo também se tornam justos com Deus, ou seja, são perdoados das suas ofensas e passam a viver não pelos olhos da carne, mas pela fé. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos por meio da graça mediante a fé.
Nós precisamos entender que o mundo está cheio de necessidades. Mas Deus não atende a necessidades. Não, pastor. Sim, Ele pode atender. Mas Ele realiza as coisas por meio da fé. Ele realiza as coisas na vida daqueles que têm fé. Ele atende a nossa fé. Abraão foi colocado na lista de pessoas que Deus poderia abençoar, porque crê em Deus, confiou nas palavras de Deus, quando nada do que Deus lhe mostrou ainda era real. E eu te pergunto hoje, você crê? Você crê na sua mudança? Você crê que o Senhor está no controle e trabalhando a seu favor? Você crê na sua conversão, na conversão da sua família? Você crê que o Senhor pode transformar a vida de pessoas? Crer é colocar Deus no controle de tudo, e não apenas dizer que Deus está no controle, como a maioria diz. Depois disso, Deus pede a Abraão para trazer alguns animais para o sacrifício. Ele faz Abraão adormecer e este tem uma visão. Deus passa no meio dos animais partidos, estabelecendo assim uma aliança com Abraão. Os participantes de uma aliança nessa época faziam isso. Cortavam um animal e os dois passavam no meio desse animal morto, dizendo o seguinte: olha, se você quebrar a aliança, é isso que vai acontecer com você. Você vai morrer. Só que no caso aqui de Abraão é tão interessante reparar que só Deus passou no meio desses animais. Ou seja, Deus estava fazendo uma aliança unilateral, onde Abraão é um beneficiário passivo da promessa de Deus. Hoje, o que se passou aqui é um prenúncio daquilo que Cristo, fez por nós. Ele se ofereceu por nós. Ou seja, quando nós ainda éramos pecadores, nós não fizemos nada para alcançar a salvação, para merecer a sua graça, para termos os nossos pecados perdoados. Jesus, mais do que caminhar entre esses sacrifícios, ele se tornou o próprio sacrifício por nós. Ele é partido ao meio e oferecido como pão naquela cruz, sendo assim o nosso verdadeiro alimento. Lembram-se que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E João diz que Jesus era o verbo, ou seja, ele é a própria palavra que nos alimenta, que nos sustenta. Ele é rasgado por inteiro e o seu sangue é derramado como testemunho sobre toda a terra, de que a sua vida clama por pecadores, de que ele salva, de que ele justifica, de que ele perdoa e de que ele um dia vai nos glorificar quando nós morremos. Hoje nós podemos descansar em Jesus. Todos o que o recebem e creem nele tornam-se filhos de Deus. Ou seja, quando você sabe que você é filho de Deus, quando você tem essa certeza comunicada pelo Espírito, nada pode te abalar. Sabe, esses que são filhos de Deus, a eles é acreditado em Deus uma vida de perdão e justificação. Que maravilhoso! Ainda naquele tempo, quando Cristo ainda não tinha vindo, mas já existia, o que Cristo fez também serviu para resgatar Abraão. Abraão não conhecia Cristo face a face, não tinha o Evangelho, mas confiava nesta redenção que estava por vir. Será que você pode louvar a Deus hoje por tamanha redenção? Será que você pode comigo louvar a Deus hoje porque Ele te resgatou? Vamos fazer hoje essa oração, uma oração de louvor. Obrigado, Senhor, pela nova vida em Cristo. Obrigado porque Jesus veio até nós e se ofereceu como sacrifício único, suficiente, que nos aproxima de Ti e que nos faz justos. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado pela sua companhia essa manhã. Obrigado por fazer parte do Clube dos 545. Eu quero mais uma vez te convidar a entrar aí na nossa bio, no Instagram, e fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp e assim receber essas meditações por escrito. Que Jesus te abençoe. Então fica assim, eu oro por você e você ora por mim. Um forte abraço e tenha um bom dia.